Iniciando conexão. Vamos lá. Trazendo o povo. Sejam bem-vindos. Quem vai chegando aí, vai dizendo se o som tá ok. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, sou enfermeira, dermaterapeuta, sou da Cicatriza Curativo, sou uma das responsáveis pela assistência da Cicatriza. Sou também sócia da empresa. E a gente está hoje aqui para tratar um tema bem peculiar, mas que tem feito muito sentido hoje no tratamento de feridas, como tantos outros. Gostaria que vocês pudessem convidar os amigos de vocês, tá? Quem está aqui que viu lá o anúncio que a gente colocou da live de hoje? Todos que estão aqui sabem do que a gente vai falar hoje, sobre qual a nossa temática hoje? E quem pode me ajudar, hein, para eu fixar aqui o comentário? Eu assisti um vídeo no YouTube hoje aprendendo como é que fixa esse comentário, mas eu ainda não consegui mexer aqui. Enfim, vai sem ele. Eu vou treinar até conseguir. Nossa convidada deve estar já entrando. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho, tá? Gente, na maioria das quintas-feiras, nós temos hoje um encontro marcado aqui, tá? Onde a gente tem falado sobre muitas coisas na área de tratamento de feridas, tá? Semana passada a gente falou um tema bem interessante também, que foi com o Dr. Marcelo, lá de São Paulo, e com o Dr. Eloy, né? E a gente foi bem interessante a live, foi bastante repercussão. E aí toda quinta-feira a gente vai estar trazendo uma autoridade aqui, tá? Para agregar. Agregar em quê? Na entrega de conteúdo. Para quem? Para você que está aí do outro lado, para você que nos acompanha. É um conteúdo simples, voltado para o paciente em si, uma linguagem simples, para que ele possa entender quando a gente se refere a ele no dia a dia, quando a gente conversa com ele, para que facilite mais o entendimento dele, tá? E hoje a nossa temática é sobre tecnologias agregadoras no tratamento de feridas. Nós temos várias tecnologias agregadoras no tratamento de feridas. Ozonoterapia, laser terapia, hiperbárica, terapia negativa também, como tantas outras, tá? E para falar sobre ozonioterapia, a gente trouxe uma autoridade, tá, no assunto. É uma professora, inclusive eu fiz o curso dela, tá? Gostei demais, recomendo também. E as dúvidas que eu tive é exatamente as perguntas que eu vou fazer aqui para ela, e para que ela possa estar respondendo essas perguntas, e consequentemente vocês possam também estar fazendo perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do ozônio no tratamento de feridas, certo? Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Uau! Cadê nossa amiga? Achou? Kelly, manda o convite pra mim, Kelly, fica mais fácil, porque eu não tô te achando aqui, um monte de gente. Se você já tiver entrado, manda o convite. Deixa eu ver aqui. Me ajudem a achar a Kelly. Achei. Entra ao vivo. Eu te mandei o convite, Kelly. Doutor Evandro. Boa noite, doutora. Tudo bom? Tudo, seja bem-vindo. Tá me escutando bem? Boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Ah, beleza. Peraí. Pronto. E aí, tá ok agora? Está me ouvindo? Sim, show, Tá. show. Uhum. Seja muito bem-vinda, tá, doutora? É um prazer enorme estar aqui hoje com você, conectando com você, principalmente depois de ter feito seu curso, que maravilha, tá? Eu que agradeço o convite. Eu gostaria que você pudesse se apresentar para nosso grupo. Tá. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Kelly. Eu sou enfermeira de formação, né? Tenho especialização na área de estomoterapia, clínica médica e cirúrgica. Estou concluindo agora uma pós-graduação na área de práticas integrativas, onde a ozonoterapia tem ênfase, né? E sou mestranda em gestão em saúde, tá?
faço parte da franquia da Doutor Feridas, né? Eu tenho consultório aqui na minha cidade, em Sorocaba, interior de São Paulo, tá? Pertinho de São Paulo, a 120, 140 quilômetros de São Paulo, capital. E eu atuo aqui no consultório, né, na Doutor Feridas, sou sócia proprietária e também ministro cursos pela KCF, né, que é pela live que nós estamos entrando agora aqui, que é uma empresa minha também, né, e é isso. Trabalho com ozonoterapia há mais ou menos 5 anos, vai para 6 anos quase. Perfeito. Doutora, gostei muito do seu curso, inclusive alguns membros da nossa equipe também já foram expostos ao seu conteúdo, tá? E é muito prazer que a sua permanência hoje aqui. A gente tem muita curiosidade, tem muitas dúvidas e a gente gostaria de fazer algumas perguntas para você. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para a gente, de forma simples, o que é ozônio, o que é ozonioterapia. Para que quem está assistindo aqui nem sempre é profissional. Às vezes, tem pacientes que estamos assistindo, acompanhando, que vê lá o nosso dia a dia. E aí eu gostaria que você pudesse esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo agora. Tá, bem, quando a gente fala de ozônio, automaticamente a gente já lembra, né, da camada de ozônio, né? Isso sempre quando a gente fala de ozonoterapia, ozônio, mas é ozônio da camada de ozônio? É, o ozônio da camada de ozônio. Então, o que acontece? O ozônio, ele é um gás, né? E ele é formado naturalmente lá na estratosfera, né? Lá na estratosfera. Então, lá na estratosfera, ele é formado de uma forma usando o oxigênio ambiente, né? Lá do oxigênio ambiente. E esse ozônio que é formado lá, né? Nós conseguimos, né? Com a tecnologia, trazer ele para nos beneficiar em tratamentos terapêuticos. O ozônio, na verdade, o que acontece? Ele parte de uma molécula de oxigênio. Então, rapidamente, vou tentar explicar de uma maneira assim, bem fácil para todo mundo entender, tá? Lá em cima na estratosfera, por que a camada de ozônio está lá? Porque lá os raios ultravioletas são mais fortes. E para a gente poder formar o ozônio, nós vamos precisar de uma descarga elétrica, né? Então, o que acontece? A molécula de oxigênio, lá na estratosfera, quando ela entra em contato com os raios, né, ultravioleta, ela vai se separar, as moléculas de oxigênio, elas se separam, a gente fala que elas dissociam, né? Então, elas vão se separar, cada molécula vai para um canto e elas vão se reagrupar novamente, formando o O3, que no caso seria o ozônio, tá? Assim, de uma maneira bem breve para vocês entenderem. Isso é de uma maneira natural, com o oxigênio ambiente. Só que, para eu trabalhar com o ozônio, né, com a ozonoterapia de maneira terapêutica, eu não vou poder trabalhar com o oxigênio ambiente, né? Então, o homem construiu o quê? Um gerador de ozônio, tá? O gerador de ozônio, né? Você acho que já usam, né? Aqui na sua empresa. É uma maletazinha, um aparelho, um equipamento pequeno, né? Geralmente pesa aí por volta de 3 a 4 quilos o equipamento, né? E nesse equipamento a gente utiliza o oxigênio totalmente puro, oxigênio medicinal, né? Aquele oxigênio que a gente utiliza lá no hospital. Então, para nós podermos usar o ozônio como um tratamento terapêutico, nós temos que ter o gerador de ozônio, nós temos que ter o cilindro de oxigênio medicinal, né? Então, o oxigênio medicinal, ele vai para o gerador de ozônio, automaticamente, dentro dele ali, já existe uma descarga elétrica que vai fazer a vez aí dos raios ultravioletas lá em cima. Então, essa descarga elétrica, ela é mais ou menos de 15 mil volts. Ela tem essa descarga elétrica que vai o quê? Vai acontecer a separação das moléculas de oxigênio. Novamente, acontece a separação da molécula de oxigênio, ela vai se reagrupar e vai formar o O3, né? Só que daí, pelo gerador de ozônio, daí sim, eu posso utilizar esse ozônio, né, como um tratamento medicinal, tá? Tratamento terapêutico. Certo. Nas feridas hoje, doutora, então, no caso, esse ozônio ele é utilizado nas feridas, correto? Isso. De que forma ele é utilizado? Oi, pode falar. Não, continua o que você ia dizendo, para eu não lhe interromper.
Não, imagina. Então, na verdade, eu expliquei como é gerado o ozônio, tá? É. Agora, o que é a ozonoterapia? A ozonoterapia nada mais é do que as diversas vias que a gente tem de aplicabilidade do ozônio, do gás ozônio, né? O ozônio medicinal ali, terapêutico, nós podemos aplicar ele de forma tópica, que é como a gente utiliza nas feridas. Nós podemos aplicar o ozônio pela via sistêmica, né, pelo sangue, né, Sim. pela via local também, aplicação local, né. Então, a ozonoterapia hoje, na verdade, é uma técnica secular, é uma técnica já muito antiga. Ela foi utilizada pela primeira vez lá atrás, na Primeira Guerra Mundial, tá? Onde tinham soldados, né, que estavam feridos, e lá foi utilizado pela primeira vez a ozonoterapia no tratamento de feridas. Eles viram a eficácia, né, desse tratamento na época, né, que conseguiu aí reverter bastante lesões, né, até pessoas... Dos amputados, né? Dos Oi? amputados, né? Dos amputados, né? Os Isso, amputados com justamente. infecção grave, fazia Justamente. uso do ozônio. Então, lá começou pela primeira vez, né? E foi se difundindo pelo mundo afora, né? Até chegar hoje aqui. A ozonoterapia hoje aqui no Brasil já faz parte das práticas integrativas do SUS, tá? Em 2018, ela entrou para as PICs, né? Que é as práticas integrativas aí do SUS. Então, ela já faz parte também. E a gente utiliza muito, muito, muito mesmo, principalmente no tratamento de feridas. Tem tratamento terapêutico, estética, né? Mas o tratamento de feridas é um assim, dos carros-chefes, assim, que realmente tem uma eficácia muito grande e muita procura também. Isso aí é verdade. Eu comprovo isso no dia a dia lá na cicatriz. A gente pega muito paciente com infecção grave, com lesões extensas, com bactérias muito resistentes, uma dificuldade gigantesca de condução com os pacientes. E quando a gente expõe ele a esse gás, quando a gente expõe o paciente a esse tratamento, essa tecnologia agregadora que é o ozônio, a ozonoterapia, a gente vê resultados assim exponenciais na vida do paciente, tá? Isso aí, eu tenho percebido isso todos os dias. E olha que eu demorei para confiar e para acreditar na tecnologia. Sabe, como toda tecnologia leva um tempo. Nós compramos a máquina, um dos sócios, a gente fez o curso. A máquina ficou lá um tempo. A gente não deu muita bola para ela, essa é que é a verdade. Depois de um tempo, estava lá a máquina parada e chegando, de vez em quando chegava na caixa do Instagram, né? Aquelas mensagens, ozônio, ozônio, ozônio. Rapaz, a gente tem que acordar para isso. Então, buscamos estudar. É resistente a algumas mudanças, né? Exato. E eu costumo falar que eu sou uma Kelly antes e depois do ozônio, porque realmente é transformador, não só na minha vida, né? Eu tenho uma prova viva, que é a minha bebê, que está aqui hoje comigo, de 1 ano e 4 meses. Eu engravidei através da ozonoterapia, né? Depois de fertilização in vitro, tudo que eu fiz, eu consegui engravidar através da ozonoterapia. E o dia a dia que eu utilizo com os meus pacientes. Já consegui reverter casos de pé diabético que estava com sugestão de amputação, né? E eu acho que é muito gratificante, não só para a gente, como principalmente a qualidade de vida que você consegue proporcionar para o seu paciente. É verdade. Agora, tem uma coisa que me despertou muito, é que, por exemplo, hoje você vê na internet aparelhos sendo vendidos assim de forma desgovernada, certo? E o que eu percebo é que quem pode executar esse procedimento, tá? Por quê? O que é que eu percebo hoje? Pessoas que não têm nenhuma formação na área de saúde comprando um aparelho para fazer ozônio nas pessoas. Então, assim, eu fico confusa, sabe? Isso é uma pergunta que a Adriana está fazendo, mas isso é uma pergunta que o público também faz, sabe? Sim. Não, na verdade, nós que trabalhamos com ozonoterapia da maneira correta, que somos habilitados, porque a gente faz muito curso, curso aqui no Brasil, até curso para fora do Brasil eu já fui fazer. Então, assim, a gente tenta se aperfeiçoar, pesquisar, trabalhar em cima mesmo e estudar bastante, para poder ministrar um curso realmente com propriedade, né? O que acontece muito hoje é o seguinte, se você digitar equipamentos de ozonoterapia, gerador de ozônio no Google, você vai ver vários geradores. Existem geradores de ozônio por 700, 800 reais, muito barato, tá?
O que acontece? O gerador de ozônio, hoje, ele tem que ter o selo da Anvisa, né? Se não tiver o selo da Anvisa, não tiver o registro, né, da Anvisa, jamais compre, jamais utilize. Por quê? Porque o ozônio, ele para poder, o gerador, ele precisa, na hora que vai se fabricar um gerador de ozônio, ele precisa ter peças ozônio resistente, entendeu? São peças específicas para poder trabalhar com esse gás, porque ele oxida, né? E ao invés de você mandar ozônio para o paciente, você pode mandar substâncias cancerígenas, né? Os fitalatos, que a gente chama, né? Já começa por aí. Então, a pessoa, quando quer trabalhar com ozonoterapia, primeiro, ela tem que ter uma graduação na área da saúde, sim, tá? Hoje, os conselhos que têm a resolução que permitem os profissionais trabalhar com ozonoterapia são os odontólogos, que foram os primeiros aí, os pioneiros, tá? Os odontólogos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, veterinários e biólogos que trabalham na área de estética. Também podem, tá? Esses são os conselhos que liberaram, né, os seus profissionais, né, a partir de uma capacitação, de uma habilitação para poder trabalhar com ozonoterapia. Infelizmente, existem outros profissionais, até mesmo que não tem nem conselho de classe, e que estão trabalhando com ozonoterapia também. Muitas das vezes, o que eu observo bastante, quando você vai fazer uma capacitação na área de ozonoterapia, os cursos que são realmente, assim, de renomados, cursos bons mesmo, eles pedem a certificação do profissional, tá? Eles não saem vendendo à torta direito, não, tá? Por quê? Justamente para certificar aquele profissional, o conselho dele permite, né? E tudo mais. Da mesma maneira, as empresas que vendem geradores de ozônio, tá? Essas empresas que são pioneiras, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas existem duas empresas que são pioneiras na área de geradores de ozônio. Quando você vai você vai comprar o seu gerador, eles sempre pedem a sua certificação, perguntam qual é a área que você atua, enfim, né? Justamente para não vender para uma pessoa que não possa utilizar, né? Mas infelizmente, tem muitos profissionais trabalhando de forma errônea e isso me assusta bastante. Não só trabalhando sem um conselho permitir, como também inventando protocolo, sabe? Verdade. Por exemplo, o ozônio ele não pode ser inalado, né? Eu vejo muito aí nas redes sociais o pessoal inventando protocolo, inalando. Exatamente. Tô te ouvindo. Uhum. Tô te ouvindo. Me diz uma coisa. Tá. E nas feridas, quais são as contraindicações do ozônio, do uso do ozônio em tratamento de feridas? Existe alguma contraindicação? Pode falar um pouco sobre isso? No tratamento de feridas, como é tópico, né? O gás ali vai na pele do paciente ali, é tópico. Não tem contraindicação, tá? O que a gente fala só é o seguinte, por exemplo, se você vai pegar um paciente, até acho que eu citei para você no áudio que eu mandei uma vez que você me perguntou, né? Por exemplo, se tem um paciente aí que está utilizando aquelas gaiolas, né? Que fez aquelas cirurgias que utiliza aquelas gaiolas, tal, que está com o pós-cirúrgico, tomar cuidado, por quê? Porque como o ozônio, ele é oxidante, então quando ele entra em contato com alguns materiais, ele pode oxidar, né? Então ele pode ter uma reação ali, tá? Mas fora isso, ele no tópico, uso tópico, ele não tem contraindicação nenhuma, tá? Diferente do uso sistêmico, né? No uso sistêmico nós temos algumas contraindicações sim, mas para uso tópico, não. Perfeito. Uhum. E a frequência? Os pacientes perguntam muito, os acompanhantes eles me perguntam muito, qual que é a frequência que a gente pode fazer o uso dessa terapia? Sabe, hoje chega muito paciente na clínica já com prescrição médica, que era o que eu mais almejava. Era isso aí começar a ser prescrito pelo médico, né? Porque ainda a gente tem muito médico que não conhece a terapêutica e por não conhecer, muitas vezes contraindica, tá certo, ele não conhece, ele não tem como falar, né?
Mas Sim, hoje a gente já está vivendo uma situação onde alguns médicos eles já têm prescrito sim. procurar tratamento de ozônio e tal, encaminha para cicatriz e tal. E aí, quando o paciente chega lá na nossa unidade, muitas vezes ele nos pergunta, a acompanhante também nos pergunta, como é que é um diálogo voltado mais para a comunidade paciente, acompanhante e todos que seguem a cicatriza, eu gostaria que você pudesse trazer algum esclarecimento nesse âmbito. Olha, assim como o ozônio tópico, né, no tratamento de feridas não tem contraindicação, tá? Você pode, dependendo da avaliação do enfermeiro, você pega ali, por exemplo, uma lesão bem infectada, você pode fazer todos os dias, não tem problema. Todos os dias você pode fazer, tá? Agora, se você. Depende muito da avaliação do profissional e depende muito também da disponibilidade do paciente em ir todo dia no consultório, né? Porque você sabe que não é muito fácil, né? Você conseguir trazer o paciente todos os dias, né? Mas assim, vamos colocar aí uma úlcera bem infectada, né? Você pode fazer no mínimo 3 vezes na semana, no mínimo. Mas se você falar que ele pode todo dia, pode todo dia. Você vai quando você pega, por exemplo, um pé diabético, né, ou uma úlcera bem infectada, as primeiras 4, 5 sessões, o que mais me chama a atenção, né, do ozônio é essa potência que ele tem, vamos dizer assim, de tirar rapidamente aquela lesão do estado infeccioso, né? Ele logo já vai eliminando mesmo, inativando os micro-organismos daquela lesão, né? Tanto é que eu já tive 2 casos de pacientes que a lesão estava tão infectada, mas tão infectada, que quando eu comecei a fazer a bag, né, ali o ozônio naquele paciente no local da lesão, a paciente não aguentava de dor. Por quê? Porque na lesão a gente utiliza a concentração do maior para o menor, né? Como eu expliquei. Se eu tenho uma infecção, né, uma lesão bem infectada, eu posso tranquilamente utilizar aí 80 microgramas, 60 microgramas, sem problema, né? Porém, tem alguns casos de pacientes ser mais sensíveis, né? E não tolerar. Por quê? Porque o ozônio, ele vai quebrando, vamos dizer assim, quando ele bate na parede microbiana ali, ele vai inativando os micro-organismos. E muitas vezes isso, o paciente não aguenta, não tolera a dor. Você já viu aquela frase, o que arde mata, né? Sim, sim. Não tem aquela frase antiga? É mais ou menos isso. E teve 2 pacientes até hoje que eu tive que fazer o contrário. Eu tive que começar do menor e ir subindo aos poucos, porque a infecção estava tão infectada, a lesão, que o paciente não suportou a dor, né? Mas você vê assim, no quinta sessão, você já vê que a infecção já está bem melhor, bem melhor. É verdade. Eu tive uma paciente aqui em Campina Grande, eu mesma admiti essa paciente, uma lesão por pressão gigante em região sacral, e estava com muita infecção, muito grave mesmo. E foi solicitação de parecer médico também. E a gente entrou com ozônio já a princípio, após o desbridamento, a gente fez toda a limpeza, a gente começou com ozônio. E aí foi um programa de curativo diário. Por quê? Porque era muito profunda a lesão, extremamente exudativa também, infecção grave, e a gente entrou num programa diário com ozônio. No final da semana, a ferida não era mais a mesma, assim, a quilômetros de distância, Então, a equipe médica ficou muito impressionada também, porque o que impressiona é o resultado, né? Então, eles ficaram bastante impressionados com o resultado, tá? Muito mesmo. Outros casos que nós temos experimentado também, lesões, essas úlceras venosas de 30, 40 anos que chegam em nosso serviço com bactérias multiresistentes, lesões extensas ao ponto de circular a perna do paciente. E você olha assim e você diz, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui, sabe? E aí a gente tem entrado com toda a terapêutica, claro, toda uma avaliação, né? Vendo as doenças de base, todo aquele cuidado. Lembrando que o ozônio, como qualquer outra terapêutica, não substitui a limpeza, tá, gente? A avaliação, ela não pode ser substituída. É de extrema importância uma boa limpeza mesmo antes de começar a fazer, mesmo porque já tem resíduos, né, de outro curativo. Então, a gente tem que tirar todo aquele resíduo para poder entrar com o gás ozônio ali, para não ter perigo de
tem nenhuma reação ali com o ozônio naquela medicação, naquele produto que ficou, tá? Isso exatamente, é uma coisa que eu percebo demais no dia a dia, que nenhuma tecnologia substitui a sua ação humana, ou seja, a limpeza que você tem que fazer, a avaliação que você precisa efetuar nesse paciente, né? Professora, eu gostaria de ter um tratamento complementar. Exato, tratamento complementar. Poxa. Me diz uma coisa, quais são as indicações? Qualquer tipo de ferida pode utilizar ozônio? Qualquer tipo de ferida, tá? Não tem para lesões, para pele, não tem contraindicação nenhuma, não. Qualquer lesão, úlcera venosa, síndrome de Fournier, úlcera arterial, lesão por pressão, nada, não tem contraindicação. Eu tenho até artigo publicado de osteomielite. Eu já ia perguntar isso. Se você tem histórico de paciente com osteomielite, a gente está com alguns casos com paciente com osteomielite e assim, os médicos optaram por tratamento de antibiótico prolongado, né? Sim. E aí, eu já estou fazendo ozônio nesses pacientes, mas eu gostaria de saber se você tem algum posicionamento a respeito, se você tem artigo já. Tem, inclusive eu publiquei um artigo de um caso comigo, num relato de caso, de um paciente que passou comigo, é um cadeirante, né? Ele é cadeirante há mais de 17 anos e ele estava com uma osteomielite e quando ele veio para mim, o pessoal de um hospital particular aqui da minha região entrou em contato, o próprio médico falou, olha, eu já fiz de tudo. Só que assim, o que eu trabalhei? Eu trabalhei com ozônio, né? Minha bebê. Eu trabalhei com ozônio e trabalhei junto com o médico com antibiótico terapia, tá? Via oral, intramuscular, né? Como eu falei, é um tratamento complementar, né? Uma terapêutica não substitui a outra, né? Não, não substitui. Ele chegou para mim com uma lesão na região bem perto da sacral, né? Com 11 centímetros de profundidade, né? E eu fiquei aproximadamente 5 para 6 meses fazendo ozonoterapia nele. Ele morava numa cidade vizinha. Todas as sextas-feiras ele vinha, eu fazia uma vez por semana, porque ele não conseguia vir mais. E eu dava as orientações, né, para a família em casa, né? Trabalhei também junto com o óleo ozonizado e a antibiótico terapia. E hoje ele já está de alta, já faz tempo já que ele está de alta já, enfim, fechou a lesão. É trabalho de formiguinha, mas dá resultado sim, tá? Dá resultado sim. Eu queria te fazer outra pergunta. O paciente que está fazendo hiperbárico por uma indicação médica, certo? Se o paciente está fazendo a hiperbárica ou fazendo laser terapia, tem alguma implicação se utilizar também o ozônio? É uma terapêutica que interfere na outra? Me explica aí. Não, já tive, hoje eu não tenho, mas eu já tive pacientes que fazia hiperbárica, né, todos os dias e vinha comigo normal, sem problema algum, tá? Não tem contraindicação nenhuma, não. O laser eu utilizo também, tá? Tem algumas situações, eu já tive até essa pergunta, quando você faz uma bag, né, o ozônio no paciente, uma bag, você faz PDT, né, a terapia, né, a fotodinâmica com o laser, né? O que eu expliquei? Não tem necessidade de fazer na mesma sessão, né? Porque o ozônio já substitui, certo? Exato. Mas você pode fazer um laser para diminuir, né, para uma analgesia, né? Isso você pode fazer tranquilamente. Então, eu trabalho muito com ozônio e laser, tá? É claro que você vê situações, por exemplo, nesse caso da osteomielite, por exemplo, quando estava quase para fechar já a lesão, estava com 2 centímetros de profundidade, o que eu fiz? Eu parei com o ozônio e estimulei com laser, entendeu? Daí, rapidamente, já fui subindo cada vez mais o tecido, né? Então, vai muito da avaliação do profissional. Por isso que é super importante os profissionais serem habilitados, tanto no laser quanto no ozônio, né? Saber avaliar realmente, né, uma lesão e tudo mais, para poder saber o que utilizar naquele momento. Mas pode ser associado, sim, às duas terapias. Não tem problema. Perfeito. Com relação ao osteomielite, a gente está com alguns casos
cadeirantes, principalmente. A gente está com três cadeirantes fazendo uso do ozônio e foi feito raio-x e demonstrou que eles estão com osteomielite, está sendo tratado também com a parte de antibióticos, sabe? Em conjunto com o médico. A gente também está com uma paciente com osteomielite no externo e está fazendo uso também do ozônio. Pelo menos a exudação diminuiu consideravelmente, sabe? E o resultado vem. Agora, assim, não é um milagre, porque às vezes as pessoas acham que é um milagre, né? E o ozônio fez um milagre? Não, não faz um milagre, ele não é Deus, ele é uma terapia coadjuvante, né? Que vai. Eu falo muito isso para os meus alunos, porque, na verdade, é como eu falei, hoje em dia, se você vê muitas pessoas vendendo seus produtos na internet, né? Eles vendem como se fosse um milagre. Não, não é um milagre. Exato. Ele realmente é eficaz, traz uma melhor qualidade de vida, traz. Mas não é milagre, não. Existe toda uma terapia por trás disso, toda uma equipe multidisciplinar trabalhando junto também, né? Mas tem efeitos muito, muito significativos. Isso eu sou prova viva. Tem muitos assim mesmo. Não só eu, né? Hoje está sendo muito difundido a ozonoterapia, né? E tem muitos colegas aí que estão trabalhando assim. E essa é uma coisa que é uma terapia que é apaixonante. Quando você começa a ver os resultados, cada vez mais você quer se aprofundar. Eu tive respostas muito positivas em pacientes com isquemia crítica, ou seja, dificuldade de perfusão mesmo, né? Circulação arterial. E às vezes agora, na Covid, né? Teve muitos pacientes com erisipela e trombose, sabe? O meu próximo assunto. A minha mãe, inclusive, foi uma delas, né? E o ozônio, ele é um potente anticoagulante, sabe? Então, só que a gente vai ter que entrar também nesses casos de trombose, né? A gente entra também, no caso, com aplicação sistêmica, né? Mas para erisipela, basta a bag ali de ozônio, né? Lavagem com água ozonizada, bag, enfim, né? E já tem ótimos resultados. Nós tivemos um caso bem, bem fantástico aqui na nossa unidade de Campina Grande também, uma erisipela bolhosa, uma paciente obesa, gigante, ela é bem, bem grande mesmo, e assim, no sistema normal, sem o uso do ozônio, a gente levaria, eu acho que uns 5 curativos para que ela pudesse estar bem. Isso associado com a terapêutica medicamentosa, lá junto com o médico no tratamento também, certo? Sim. E aí o que aconteceu? O médico entrou no procedimento, no caso ele prescreveu as medicações para a paciente, a gente já iniciou, tirou removeu as bolhas e tal, e já entrou com ozônio. Foram 3 curativos e a gente conseguiu liberar a paciente no terceiro. A gente economizou aí de 2 a 3 curativos. Isso para o paciente é bom porque quando ele vê o serviço, existe um custo por trás disso, né? E não é só o custo financeiro. É um dos motivos. É a dor, é o processo inflamatório, é o risco do paciente evoluir para uma linfangite necrotizante. São várias coisas, né? É um dos motivos que a ozonoterapia entrou para as práticas integrativas do SUS. Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa eles conseguiram concluir que, utilizando a ozonoterapia, principalmente em casos de pés diabéticos e pacientes diabéticos, ele otimiza o tempo, né, de tratamento, né, e principalmente o custo, entre 20% a 80%, né? Então, é por isso que ele entrou para as práticas integrativas. Perfeito. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. É tão rápido, passa tão rápido, né? Professora, atualmente você está com curso online, está só com cursos presenciais? Me fala um pouco. Então, eu tenho o curso online, né? Que é esse curso que você fez, né? É uma parceria minha com o Dr. Feridas, né? Inclusive, ele estava aqui. Né? E ele vai com a parte de tratamento de feridas. É um curso, assim, tentamos fazer bem completo, né? Também. E foi um curso que surgiu agora na pandemia, por conta, né, de todo mundo estar, né, em isolamento. Então, a gente teve a ideia de começar a fazer assim. Amor, por favor, só um minutinho, por favor. E agora nós temos também o curso que é metodologia híbrida, né? É online,
né? A parte teórica é online pelo aplicativo Zoom, né? Pelo sistema Zoom. E depois vem as práticas, né? Que são, é um curso de 120 horas, tá? É certificação pela Sobenf, tá? A prática é feita em Fortaleza, no Ceará, e aqui comigo também. Quem está nessa região mais próxima vem comigo, e quem está em Fortaleza, aí perto aí em Fortaleza, Ceará, vai com as meninas lá em Fortaleza. Mas é um curso assim bem completo, tá? São 11 módulos, todas as sextas-feiras, das 18 às 20 horas, são os encontros. Os encontros, para aqueles profissionais que às vezes trabalham, não conseguem pegar ao vivo ali e tal, fica gravado, né? E depois desses 11 módulos, daí sim é que o profissional vai para a prática. São 2 dias de prática. A próxima turma vai abrir agora em abril. Perfeito. Já ações, né? Acessa na sua bio? Não entendi. Acessa o link na sua bio? Na verdade, nós vamos colocar agora, porque a gente montou terminou uma turma agora, e a partir dessa semana agora já vai ter novidade aí. Daí eu coloco lá na minha página da KCF. Quem seguir pode entrar e vai ver todo o conteúdo programático, vai ver tudo lá, a gente vai colocar tudo lá. Mas é um curso super completo, são 11 módulos. Perfeito. Professora, eu quero lhe agradecer. Gostaria que você pudesse dar falar alguma coisa, convidar para alguma coisa, enfim, você já falou aí do seu curso. Eu quero lhe agradecer pela sua participação, tá? Acredito que isso é uma construção. Quero lhe trazer aqui outras vezes. Vamos ver, se Deus porque quiser. o assunto é extenso, é profundo. Quando a gente resolve... eu estou com vários artigos, baixei vários artigos, né? Estou lendo e estou cada vez mais encantada. Mais encantada ainda com os resultados, porque não existe nada mais curador. Eu costumo dizer que o cicatrizar de uma ferida cura o paciente, mas cura a infertilidade do enfermeiro. Então, isso potencializa a pessoa, isso eleva a estima dela, e ela vai para outro nível, tá? Não tem dinheiro que pague, né? Exatamente. Então, 2 casos que eu consegui reverter do pé diabético, que ia para amputação, para mim, assim, cada vez que eu falo, até brilha meu olho, porque você vê que, assim, que realmente é uma felicidade, não só para o paciente, mas para a gente. É muito gratificante demais. Inclusive, tem um curso que eu vou ministrar também, junto com a Rita, ela vai falar sobre o laser e eu sobre o ozônio, e nós vamos fazer a prática no Hospital Mandaki, em São Paulo. O pessoal lá também está bem interessado aí na área da ozonoterapia, mas também eu vou divulgar lá na página da KCF também, para quem estiver na região de São Paulo aí. Daí vai ser os dois juntos, as 2 terapias, ozônio e laser. Ela é especialista, ela é doutora em biofotodinâmica e eu na área do ozônio. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Pois, professora, muito obrigado, tá? Encerrando nosso tempo. Já foi 40 minutos aqui de live, a gente nem percebeu. Foi rapidinho, né? Rapidinho. Tá, Deus abençoe. Boa noite, viu, querida? Estou à disposição, tá? Um beijão. Tá. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau. E aí, gente? Na próxima quinta-feira, a gente vai estar com uma temática bem bacana também. A gente vai estar trazendo aqui a doutora Eliana Mário, certo? Para falar sobre falar sobre o laser, tá? E eu vou estar pegando várias perguntas durante a semana. Se você tiver dúvida, pode mandar direto para a gente, tá? Eu vou finalizar aqui nossa live. Eu quero agradecer pela presença de cada um, viu? Deus abençoe e ótima semana. Restinho de semana, né? Carnaval. Quero só... Como danado é esse bicho? Tô tentando parar isso aqui, não tô conseguindo.
Cadê o livro que não me ajuda nesse negócio? Pior que eu não tô conseguindo desligar.